dominar a física e desvendar os seus segredos. Há uma coisa que provavelmente já fizeram no carro e que não devem fazer, principalmente quando o carro está em andamento, mas isso vai nos ajudar bastante a compreender melhor o que é o fluxo do campo elétrico. FTO é do subscreva e não se esqueça de carregar no sino. Quem é que, com o carro em andamento, nunca pôs a mão de fora do vidro? Quem é que não sentiu já o vento a bater e a mão a fugir? E para não fazer tanta resistência ao vento, a pôr a mão assim e a fazer aquela brincadeira? Verdade? Isto vai nos ajudar a perceber o que é o fluxo do campo elétrico. Porque é que quando pomos a mão fora da janela, quando o carro está a andar, a mão faz isto? Porque o vento vem e empurra a nossa mão, porque a mão faz resistência à passagem do vento. Agora, imaginem que a nossa mão, em vez de ser assim, tem um buraco. E eu vou colocar então este buraco aqui assim e o vento vai atravessar a mão. Por este buraco vai passar o vento e eu posso medir quantos litros de ar é que vão passar pela mão por hora. Ao fim e ao cabo é um fluxo, qual o volume de ar por hora que passa por este buraco que eu tenho agora aqui na minha mão. Mas não é a mesma quantidade de ar que passa quando eu tenho a mão assim e quando eu tenho a mão assim. Apesar da área deste buraco ser sempre a mesma, aproximadamente 130 cm², quando eu a coloco assim passa mais ar por hora do que quando eu a coloco assim. Isto indica que não é igual eu ter esta superfície orientada desta maneira no espaço, ou relativamente ao ar, ou colocada assim. A área não me indica nada porque é sempre a mesma. Então, para eu definir corretamente a quantidade de ar que passa por hora, não tenho só que definir como é que o vento está a passar, mas também qual é a orientação da superfície relativamente ao ar. Se eu representar então essa superfície da minha mão como um vetor perpendicular a essa tal superfície, represento-a por um vetor A, em que o comprimento deste vetor representa esta área, os tais aproximadamente 130 cm², eu já sei que a superfície é perpendicular a este vetor. Quando o vetor está assim, eu sei que a superfície é assim. Se o vento vier com esta velocidade, isto é a velocidade do vento, que vou considerar que é constante em todos os pontos, o carro está a andar a uma velocidade constante, e se eu quiser saber qual é a quantidade de ar que passa por hora na tal superfície que está aqui, vou representá-la só para... Isto seria a minha mão. Quando a superfície está assim, é quando passa mais vento num determinado intervalo de tempo pela superfície. Se a superfície se inclinasse, se eu inclinasse a mão e, portanto, fizesse menos resistência ao ar, a superfície seria agora representada por este vetor, que eu vou chamar agora um A1, embora aqui não parece estar representado, mas isto tem exatamente o mesmo comprimento deste, só mudou a sua direção. Por esta superfície vai passar, porque agora a superfície efetiva por onde vai passar o ar é só este pedacinho aqui, vai passar menos ar, o fluxo é menor, é menos quantidade de ar que vai passar por esta superfície num determinado intervalo de tempo, por hora. Eu tenho aqui duas grandezas vetoriais, uma que representa uma área, uma que representa o vento, ao fim e ao cabo o ar a passar. O que eu pretendo encontrar é uma operação entre estes dois vetores que me dê um valor máximo, um escalar, que me dê um número que é o máximo quando os vetores se relacionam desta maneira e que dê um escalar menor quando eles se relacionam desta maneira e que dê até zero quando a sua relação é deste género, quando a minha mão está colocada assim. Portanto, quando eu tenho a mão colocada assim, o vento é exatamente perpendicular à mão, é a situação em que nós colocamos a mão assim e, portanto, o vento não faz qualquer força, ou a força que faz é mínima, não passa ar nenhum através do tal buraco da minha mão que eu posso imaginar que tenho aqui. Como já devem ter adivinhado, a operação entre estes dois vetores que nos permite obter apenas um escalar e que dá um máximo quando os vetores são colineares, isto é, quando têm a mesma direção e o mesmo sentido, e que dá zero
na situação em que eles são perpendiculares, é obviamente o produto interno. Se eu quiser calcular o fluxo do ar através dessa superfície A, que é a superfície, que é este buraco imaginário que eu tenho aqui na minha mão, este fluxo, este número, a quantidade de ar que passa por esta superfície num determinado intervalo de tempo, o que eu tenho que fazer é o produto interno destes dois vetores, V interno de A. E nós sabemos que o produto interno de dois vetores dá um escalar, que é o módulo do primeiro vetor do produto, ou do segundo, porque isto é comutativo, vezes o módulo ou a intensidade do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo que estes dois vetores fazem um com o outro. Este ângulo, nesta situação aqui, será de 0 graus, portanto dá cosseno de 0 é 1, isto tem um máximo. Nesta situação aqui, o ângulo é de 90, o cosseno de 90 dá 0 e, portanto, não tenho qualquer fluxo através da superfície da minha mão. Eu posso generalizar esta noção de fluxo para qualquer grandeza vetorial a atravessar uma superfície. Consideremos então que eu tenho, por exemplo, um campo elétrico no espaço que é constante e é dado por este vetor, portanto, neste ponto o campo elétrico é exatamente este, mas podia não ser, podia variar, mas para simplificar, vamos fazer assim e consideremos que eu tenho aqui uma determinada superfície. E eu quero saber qual é que é esta superfície, é uma superfície S, e eu quero saber qual é que é o fluxo do campo elétrico através desta superfície S. Como é que nós fazemos? Consideramos uma superfície, uma quantidade infinitesimal de superfície, que eu vou designar por ds, ou dA, ou como quisermos, mas neste caso estou a considerar ds, e o que eu quero saber é qual é que é o fluxo do campo elétrico através desta superfície, desta quantidade infinitesimal de superfície. Generalizando esta noção de fluxo, o fluxo do campo elétrico através desta superfície infinitesimal ds vai ser dado por E, produto interno de E com ds. Esta superfície é S, portanto eu tenho aqui esta superfície. Ora, mas isto é apenas o fluxo do campo elétrico através desta superfície infinitesimal. Se eu quiser saber o fluxo do campo elétrico através de toda esta superfície S, o que nós temos que fazer é ver qual é que é a contribuição de cada uma destas superfícies infinitesimais da S, que se espalham aqui continuamente através dessa superfície, e somá-las, somar essas contribuições. Como estas superfícies infinitesimais ds estão distribuídas aqui de forma contínua, eu para somar todas estas contribuições tenho que usar aqui, o somatório vai ter que ser um integral. E então é o integral, estou a integrar em toda a superfície S. Ao fim e ao cabo, esta expressão é o que nos vai permitir determinar o fluxo do campo elétrico através de toda esta superfície S. Se eventualmente, e isto é importante para a lei de Gauss, se eventualmente esta superfície S fosse uma superfície fechada, que não tem que ser física, pode ser uma superfície imaginária qualquer, mas que eu estou a conter lá dentro um determinado volume, para indicar que se trata de uma superfície fechada, eu colocaria aqui assim uma bolinha a indicar que este integral é o integral de E produto interno de ds, em que ds representa uma quantidade infinitesimal de uma superfície fechada. Portanto, isto corresponderia ao fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada. Bom estudo, bom trabalho!